grandes parceiros aí da nossa rotina diária, da nossa gestão, das notícias aqui do Detran Amazonas. Sem vocês a gente não conseguiria repercutir tudo que a gente tem feito aí desde o início do ano passado. Cumprimentar aqui o Amorinei, meu diretor técnico, meu parceiro nessa empreitada aí de transformação do Detran Amazonas. Obrigado, Amorinei. Cumprimentar os representantes aqui da Embratel, o Fernando e o Iago. Cumprimentar o nosso querido Aristóbulo também, representante da Prodan. Prodan é uma grande parceira na construção também dessas transformações tecnológicas, sem a qual a gente não conseguiria avançar nesse aspecto importante que é a tecnologia. Eu quero contextualizar um pouquinho com vocês. A gente está lançando um tema que é a feita tecnologia, sobretudo quase 100% tecnologia, e sem ela a gente não conseguiria avançar. As demandas de trânsito, os serviços, as políticas públicas de trânsito são indissociáveis do avanço tecnológico. Eu venho falando isso desde que eu era diretor técnico. O Amorinei está dando continuidade a isso e a gente trabalhando a transformação tecnológica do Detran Amazonas. Esse é um dos principais pilares da gestão, dessa gestão. O governador tem nos apoiado muito, o governador Wilson Lima, nessa empreitada. Nós temos grandes objetivos. O primeiro deles, transformar tecnologicamente o Detran para melhorar nossos serviços, imprimir transparência, segurança ao processo. Isso tudo começa por Manaus e aí a gente vai espraiar toda essa tecnologia no segundo momento, ou até mesmo concomitantemente, a depender da tecnologia, para o interior do estado e assim atingir o nosso segundo principal objetivo da gestão, que é de fato interiorizar e municipalizar o trânsito no estado do Amazonas. Tá? Então eu fico muito feliz com essa notícia, não só pela questão tecnológica, mas tudo o que isso significa para a gente enquanto gestor. O que a gente quer realmente é transformar as ferramentas do serviço do Detran com eficiência, levar eficiência à população no uso desses serviços, mas também não descuidar da segurança necessária a determinados processos. O processo de formação de condutor, pessoal, é uma das principais tarefas do Detran Amazonas. A gente tem vários vieses, eu costumo dizer, é uma atividade muito complexa. Você tem o atendimento ao público, que aí vai a tônica do que a gente vem fazendo desde o início da gestão, que é promover cidadania, atender bem a população, melhorar os serviços com tecnologia, estar mais próximo em programas sociais do governo. Detran Amazonas no Amazonas presente no interior, Detran Amazonas no Manaus, no Muda Manaus. E também nós temos a atividade de fiscalização que é necessária, a repressão, principalmente com combate à alcoolemia, à lei seca, mas também nós temos a preocupação inarredável, que é o principal objetivo do Código de Trânsito Brasileiro, com a segurança no trânsito, e a partir disso a gente precisa cuidar também da formação dos condutores. Ao longo dos anos, o processo de formação de condutor vem sendo construído em várias resoluções do CONTRAN, ao longo de muitos anos, e foi consolidado agora com a resolução a 789, né? Consolidou duas grandes resoluções, que era a 168 de 2004 e a 358 de 2010, que dispunham sobre o processo de formação de condutor. Vocês não têm ideia do quão complexo é esse processo. É um processo que reúne aí 10 etapas até do início, praticamente até a sua conclusão. Vai desde aí as aulas teóricas, aí você faz o exame teórico, aí pega a LADV depois para iniciar as aulas práticas e culmina com um grande momento que é o exame de direção veicular. É um momento ímpar para o aluno, muitas vezes ele chega nervoso, chega inquieto e a gente está ofertando uma solução que vai lhe dar segurança, transparência e a garantia de que ele não será levado, induzido a erro. Tudo é monitorado, tudo é filmado, tudo é gravado. E o melhor disso tudo é agilidade também na conclusão do processo. Nós temos pontos positivos que merecem destaque aqui, eu preciso dizer para vocês. O primeiro deles é que a gente vai ter uma ferramenta segura, como eu bem disse, com monitoramento de tudo e que vai dar transparência ao processo. Garantia não só para o usuário, mas também garantia para o nosso examinador. Garantia de correção, garantia de legitimidade e de que aquele processo será efetivamente transparente, sem qualquer burla, sem qualquer fraude. Isso é garantia para as pessoas de bem. Então, o cidadão de bem pode ter a certeza de que ele vai ter um exame justo e um resultado justo, condizente com a prática dele na condução do veículo automotor. Nada diferente disso. Ele vai ter o resultado que efetivamente ele merece. E aí é que é o compromisso com a formação do condutor, é o compromisso com a formação do cidadão. A gente não está preocupado aqui em formar candidato, não, a ser aprovado no exame. A gente está preocupado em formar
condutores preparados para ir ao trânsito depois e não cometer infração nem causar mortes no trânsito. Essa é a nossa preocupação, é o principal objetivo do Código de Trânsito Brasileiro e a gente vai fazer cumprir aqui no Detran Amazonas. Então, essa ferramenta nos dá essa possibilidade de firmar e de fincar esse compromisso com muita tranquilidade. O usuário vai ter efetivamente aquilo que ele merece ter. A ferramenta também irá nos proporcionar acompanhar o índice de aprovação desses candidatos e o índice de aprovação de cada CFC, os Centros de Formação de Condutores, as conhecidas autoescolas. A partir dessa ferramenta e dessa estrutura tecnológica, a gente já fazia esse acompanhamento, é bem verdade, mas algo muito incipiente, algo ainda muito rudimentar e manual, mas essa ferramenta irá possibilitar que o Detran Amazonas tenha um acompanhamento mensal, quase que diário, na verdade, do índice de aprovação das autoescolas, que é determinante para que ela seja credenciada. A resolução 789 reproduziu essa norma que já constava da 168, impondo aos CFCs um índice mínimo de aprovação de 60%. É o compromisso que é do Detran, mas também é das autoescolas e é do usuário em última análise também. Então, Detran Amazonas com essa ferramenta também irá ter meios tecnológicos e exatos, quase que cartesianos, para que a gente acompanhe o índice de aprovação dessas entidades tão importantes para o nosso processo aí de formação de condutor. E outra notícia importante também, são mais duas notícias importantes que eu vejo como pontos centrais aí de atenção de melhoria, é que o usuário vai ter a sua CNH num prazo muito menor, e aí eu preciso que vocês deem destaque a isso. No processo manual, a gente tinha um prazo de até 48 horas para atualizar esse resultado no sistema. A prova era manual, era numa folha de papel, o examinador colocava lá as faltas, assinava, e a gente tinha a nossa área, a nossa gerência lá do CDV, que tinha até 48 horas para atualizar esse dado. Após isso, a impressão da CNH demorava até 72 horas, por conta da demanda reprimida. Então, você tinha um prazo de aproximadamente 5 dias para que o candidato obtivesse a sua CNH. Hoje, com o processo informatizado, tecnológico, do início ao fim, o candidato, após a realização do exame, em algumas horas ele já tem um resultado, e ele vai poder consultar no portal dele, de usuário, e em no máximo um dia, 2 dias, mas em um dia tem sido a média, ele vai estar com a CNH dele à disposição para pegar nos nossos postos de entrega. Então é uma grande notícia, confere segurança, transparência e agilidade ao processo. Saímos de 5 dias para apenas 1 dia na entrega da CNH daquele candidato que se tornou apto no exame de direção veicular. E mais, gente, antes, no processo manual, em que o examinador anotava lá as faltas do usuário, o usuário às vezes irresignado ou não contente com o resultado do exame, ele tinha que entrar com um pedido de revisão de prova e ele tinha que pagar uma taxa que hoje está em R$ 9,14. Pode não significar muita coisa para muita gente, mas para o usuário que está ali, que tem um gasto com curso de formação e tudo mais, é um valor sim que pode fazer falta para ele. Com essa ferramenta, esse usuário não terá mais que pagar esse valor de R$ 9,14. Ele vai acessar digitalmente o nosso portal e lá ele vai ter o acompanhamento até mais do que tinha antes na prova manual. Ele tem muito mais informações para subsidiar qualquer tipo de recurso dele, e é difícil até de ele contestar algum dado ali, porque é um dado de telemetria, é um dado quase que exato, como eu falei para vocês, e o examinador, por outro lado, também não vai poder fugir muito disso. O examinador ainda é uma figura importante, é bom que se diga, é a palavra final dele que conta, é ele que vai declarar se o candidato é apto ou inapto, mas o candidato tem meios também de se insurgir contra injustiças, caso ele queira. Acompanhando no portal do aluno, ele vai ter todos os dados de telemetria apontados ali. Então, qualquer divergência entre um dado de telemetria e o que o examinador pontuou, ele vai poder recorrer com plena transparência e com contundência nos dados que ele obteve ali daquele portal, tá, gente? Então, em última análise, eu falei aqui 4 pontos positivos de extrema importância. Queria muito que isso fosse repercutido. Agilidade no processo, redução do prazo de entrega da CNH de 5 dias para 1 dia, a dispensa do pagamento dessa taxa, o usuário não vai ter que pagar mais taxa, a ferramenta é gratuita, o usuário vai entrar, vai poder obter lá o resultado dele em algumas horas, vai poder acompanhar onde ele errou. É uma ferramenta, sobretudo, pedagógica, porque aquele candidato que
não conseguiu êxito no seu exame, ele foi considerado inapto, ele vai saber onde de fato ele errou e onde ele precisa melhorar. A partir dessa ferramenta ele vai ter essa informação, vai ter essa consciência e vai poder no seu reteste ter como ponto de atenção aquelas variáveis onde ele errou. Então, gente, fico muito feliz, quero agradecer aqui a parceria, o Detran Amazonas na esteira da tecnologia, não diferente de tudo que nós já fizemos e de tudo que nós ainda iremos avançar para transformar cada vez mais essa instituição numa instituição que promove cidadania, que está mais perto das pessoas, que confere transparência e que quer reduzir custos para o cidadão. Depois de implementado isso aqui, a gente está caminhando agora para a categoria A também de motocicleta, já está em fase de teste, então logo essa fase seja concluída, nós vamos também lançar na categoria A, que é de motocicleta, e depois iremos para o interior do estado. Como eu falei no início aqui para vocês, tudo que é implementado aqui em Manaus irá, sem sombra de dúvidas, para o interior do estado. Lógico, e respeitando as dificuldades, as particularidades de cada município, as dificuldades às vezes de internet em alguns municípios, mas o nosso objetivo é também municipalizar e interiorizar a atividade do Detran, melhorando nossos postos de atendimento e também levando tecnologia para os munícipes do interior do estado, tá, pessoal? Então era isso, muito obrigado pela presença de todos vocês. Pessoal, vamos abrir aqui para as perguntas, por favor, indica, leva o microfone, você faz a pergunta. Bom dia, sou a Ana Chama, repórter do Portal Amazonas 1. Eu gostaria de saber se com esse novo sistema tem algum aumento no custo do serviço. De maneira alguma. Isso talvez tenha sido uma lenda urbana que se colocou no meio do caminho, no decorrer do processo. A gente bem sabe que toda mudança, todo fato novo gera uma certa resistência. E não seria diferente com esse sistema. Vejam, nós estamos indo de encontro a vários interesses nesse processo. Tá? Então, a gente sabe que tudo que impõe rigor, regras rígidas, transparência e segurança no processo causa uma certa ojeriza, uma certa resistência. Então, muito se falou durante o processo, durante a implementação da tecnologia. Isso absolutamente mentira, proibido, inclusive nós vamos fiscalizar, o Moreira está aqui, a prática dos CF6, nós temos CF6 parceiros que entenderam a metodologia, entenderam o porquê disso, e eles precisam entender, porque o Detran Amazonas é que dita as regras a partir de normativos nacionais, e nós vamos sim fiscalizar e verificar índice de aprovação. A ferramenta não impõe custo algum, nem para o CFC, nem tampouco para o usuário. Essa tecnologia foi toda subsidiada pelo Detran Amazonas a partir de recursos que nós conseguimos junto ao governo do estado. Os equipamentos estão contratados e colocados nos veículos dos CF6 em consignação. Veja, o Detran Amazonas foi tão parceiro das autoescolas, ele poderia ter comprado, alugado veículos e colocado os equipamentos em veículos da instituição. Não, ele entendeu que era importante a autoescola participar desse processo e que deve participar sim, porque ela é responsável pela formação dos condutores, e colocou os equipamentos nos carros das autoescolas, sem custo algum para a autoescola. Então, naturalmente, que a autoescola não pode repassar custo nenhum para o usuário, porque ela não teve qualquer despesa nesse processo. Então, fique claro aqui para o usuário, se tiver algum aumento no custo do processo de formação, a pretexto da telemetria, isso é mentira, ela pode procurar o Detran e fazer sua reclamação. Mais alguém? E valores, quanto é que foi esse recurso? O recurso que você diz de que da instalação? Que vocês conseguiram concorrer? O valor total não sei te dizer agora, mas é um recurso que foi colocado no orçamento para que a gente pudesse, é uma prestação de serviço, né? A prestação de serviço vem com os equipamentos são fornecidos em consignação, ao final do contrato esses equipamentos serão revertidos ao patrimônio do Detran. Interessante a tua pergunta, até para que eu possa dizer isso para os colegas aqui. Diferente de outros contratos, a gente tem tido muito cuidado com o arranjo administrativo que a gente dá às nossas parcerias, às nossas contratações, com muita transparência sobre tudo. Qual é o arranjo aqui? Ao final do contrato, esses equipamentos serão todos revertidos ao patrimônio do Detran. É um contrato de prestação de serviço com consignação de equipamento. O dia que a empresa sair, os equipamentos ficam com o Detran, com a tecnologia, para que a gente possa dar continuidade ao processo. Então, não é uma política de governo, não é uma política de gestão, é uma política de Estado necessária ao processo de formação de condutor, de acordo com o que reza as resoluções do CONTRAN. Então, esses equipamentos vão ficar com o Detran. Eu não sei te dizer agora quanto foi o aporte total, mas foi um recurso que foi inserido no nosso orçamento,
né, nosso orçamento anual do DETRAN, que permite com que a gente pague nosso contrato mensalmente. E ao final do contrato, esses equipamentos serão todos revestidos ao DETRAN e continuarão a serviço das autoescolas. Mais algum colega? Bom, se nenhum colega tiver nenhuma pergunta, só informando novamente, pessoal, ele QR Code aqui, vocês vão encontrar um colete de 5 minutos de imagem, tá? Imagem bruta, o pessoal de TV, só apontar o celular, ele vai direcionar para a área. E então, a gente aqui do lado tem um carro. Alguém vai querer fazer pergunta individual? Tem alguém que vai fazer ao vivo aqui, que a gente já posiciona o presidente, e os demais, a Marinal vai acompanhar aqui onde está o carro da Embraer.